Carnaval chegando, e se você é do time que curte a folia, a essa altura do campeonato já deve estar com a fantasia definida, né? Pegou o lookinho emprestado com alguém? Improvisou alguma coisa em casa? Comprou? De qual loja? Ah, pela internet? O quê? R$ 20? Meu Deus, mas é muito barato. Quantas vezes a gente não teve uma conversa assim nos últimos anos, desde que a internet virou uma fonte infinita de lojinhas, não é mesmo? É claro que todo mundo quer comprar roupa barata, mas você tem noção do que está por trás do seu baratinho importado? Eu sei que você está acompanhando a história de taxar compras de até $50 e talvez você pense, poxa, o que tem? Me deixa comprar a brusinha sem ter que pagar imposto. Mas deixa eu te explicar uma coisa que talvez não esteja no seu radar. Enquanto tem isenção para o que entra de fora até esse valor aí de $50, as marcas brasileiras pagam até 50% em impostos para vender os seus produtos. E olha o tamanho dessa diferença de tratamento. Um cálculo da CNI mostrou que o Brasil deixou de arrecadar 6,4 bilhões de reais só em 2022 por conta dessa isenção. É muita coisa, minha gente. Mais de 1 milhão de pacotes chegam ao Brasil todos os dias com esse valor de até $50. E ainda tem loja que adultera a documentação fiscal ou fraciona as mercadorias em vários pacotes para que nenhum deles ultrapasse o limite de isenção. Isso só para citar alguns exemplos de fraudes. Tem outros fatores que vão além de imposto nessa conta. Como que essa roupa foi produzida? Quais são as condições de trabalho? A qualidade dos insumos? A real mesmo é que a gente não sabe. Bom, e quem compra de fora deixa de fazer uma compra nacional, né? Então essa queda no consumo interno deixou de criar mais de 466 mil postos de trabalho e deixou de movimentar mais de 20 bilhões de reais em salários na indústria em 2022, de acordo com esse mesmo levantamento da CNI. O assunto é polêmico, rende muito pano para manga e é por isso que a gente resolveu dedicar um episódio do Indústria de A a Z ao tema. Eu conversei com o presidente emérito da ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, Fernando Pimentel, e com o CEO da Demilos, empresa brasileira de roupas íntimas, o Guilherme Rosman. Bora ouvir a entrevista? Pimentel, eu queria começar falando com você, te pedindo um panorama do setor de produtos têxteis hoje no Brasil. Como é que tá? Produção, comércio exterior, mercado de trabalho. Você conta pra gente? Bom, nós temos aí, depois da pandemia, um histórico bem interessante e diferente. Claro que quando, a partir de março, tudo fechou, criou-se aí uma situação que ninguém conhecia, nem tinha nenhuma previsão do que ocorreria à frente. No entanto, na medida em que, a partir do segundo semestre, começou a haver uma certa normalização e flexibilização, nós tivemos uma rápida retomada da demanda e, consequentemente, da produção, e ela se estendeu ao longo de 2021. É verdade, é fato, que as cadeias de suprimento internacional ficaram muito obstaculizadas por conta de fretes, navios em falta, uma série de circunstâncias que favoreceu a produção brasileira. Mas já a partir de 2022, começamos a sentir um movimento de arrefecimento no contexto da produção, principalmente por força da entrada com mais presença dessas plataformas internacionais que naquela ocasião burlavam a legislação vigente, tá? E uma volta a uma normalidade ao mesmo tempo em que a inflação castigou bastante os consumidores, aumentou muito os nossos custos, que acabaram chegando no varejo. Eu diria que 2022 foi um ano morno e 2023 foi um ano muito difícil. Muito difícil, com queda no varejo, medido pelo IBGE, com queda na produção. Até novembro, nós tínhamos aí uma perda de 640, 650 postos formais de trabalho. As importações de vestuário, pelo modo convencional, cresceram bastante, em torno de 26% a 27% em termos físicos. E, ao mesmo tempo, as exportações também foram impactadas por situações complicadas na Argentina e outros países da América do Sul e América Latina, que as Américas como um todo representam 65% das nossas vendas externas. Então, ainda em 2023, o fenômeno cross-border teve outros capítulos, e o capítulo que se deu em agosto foi um capítulo em que trouxe duas medidas boas e uma péssima. As duas boas foram a taxação de ICMS, mesmo que aquém de vários ICMS que são cobrados em vários estados, e eu não estou nem falando
sobre esse aumento que ocorreu em mais de 19 estados recentemente, que poderá ocorrer em mais ao longo desse ano. Tá? E foi positivo também o programa de remessa conforme, porque dá mais transparência àquilo que está chegando. Por outro lado, a isenção dos impostos federais para as pequenas encomendas até $50 é uma tragédia. Uma tragédia e, do nosso ponto de vista, isso é imoral, porque tira totalmente a isonomia tributária entre aqueles que produzem aqui dentro, comercializam aqui dentro, e aqueles que não produzem aqui dentro, produzem lá fora, mas comercializam aqui dentro. Então, a nossa luta, a nossa bandeira sobre esse quadro é pela isonomia. Se não taxa lá, não taxa aqui. Se taxa aqui, taxa lá. Mas o cenário do setor de 2023 não foi positivo, infelizmente. Eu não estou falando de casos individuais, porque sempre há quem se destaque mesmo nos momentos mais complicados. E para 2024, que 2023 já é passado, a estimativa inicial ela é de um crescimento muito modesto. Porém, dependendo, obviamente, dos desdobramentos desta situação de que nós estamos ou trataremos aqui ao longo dessa nossa conversa. Gente, só uma pausa aqui. Se você quiser conhecer mais sobre o setor de produtos têxteis ou setor de vestuário e acessórios, couro e calçados, é só entrar no perfil setorial da indústria, portaldaindustria.com.br. Lá tem tudo sobre todos os setores da indústria brasileira. Agora, para a gente ouvir um pouquinho, então, do relato dos empresários. Guilherme, obrigada por participar do nosso podcast. Seja bem-vindo, você também. Eu queria te pedir para começar contando um pouco sobre a história da Demilus. Como a empresa surgiu, como que foi o processo de conquistar o espaço que vocês têm hoje no mercado? Bom, a Demilus é uma empresa familiar. Ela foi fundada em 1947. Ela vai para fez 76 anos no ano passado. Ela atualmente é profissionalizada, ela fatura R$1 bilhão. Ela por ser uma empresa verticalizada, a gente tem a área têxtil de fabricação de malhas e tecidos, tem toda a parte de confecção e temos o canal de venda porta em porta, né? Então, no total, a Demilus conta com 5.000 funcionários hoje, 81% da liderança da Demilus são mulheres, sendo que 55% dessa liderança são de pardas e negras. Tá? Demilus é top of mind quando você fala em moda íntima pelo Instituto IEM e cumpre e trata todas as legislações regradas aqui no Brasil, como a logística reversa que começou, como o tratamento de águas e efluentes e reuso dessas águas, só para dar uma noção do tamanho da empresa. Por mês a gente trata 85, 90 milhões de litros e reusa grande parte dessa água. A água que a gente não reusa, a gente devolve para o meio ambiente, tá mesmo padrão que a gente recebeu ou comprou. O Fernando falou do custo do Brasil, mas eu queria dizer hoje como é que é a questão da plataforma, não só plataforma, tá? Mas eu vou focar mais nisso. Hoje entram peças de moda íntima no Brasil e a BIT tem ajudado nisso, num preço por quilo, eles importam em quilo, mais barato do que o preço do fio que eu importo. Então, isso certamente tem alguma política governamental por trás, porque as exportações para os Estados Unidos estão diminuindo e a China deixou de ser o maior exportador e agora foi o México. Então, eu acho que tem que entrar em algum lugar e, para mim, tem por trás uma política governamental, né? Então, vamos pegar... tirando a parte de tecido, peça, que é assim, absurdo, vamos entrar nesse tópico da Shein, da Shopee, que esses remessa conforme que foi criado e a isenção dos impostos, que só paga hoje 17% de CM, até R$200, R$250. Para a Demilus, que tem o seu principal canal, venda porta em porta, praticamente metade do meu faturamento líquido é para consumidor final até R$250. Ou seja, para mim é uma desgraça. Mas não é só para Demilus. Então vamos fazer um exercício aqui. Se eu fosse comprar um container de um fabricante da China, da Shein, tá? O mesmo fabricante. É claro que ao comprar um container, eu vou trazer um container de 40 pés, eu vou negociar o preço lá com eles muito mais baixo que eles fornecem para a Shein. Só que
Diferente do consumidor final, que ao chegar aqui não paga imposto nenhum, eu vou ter que pagar de imposto de importação 35%. Vou ter que pagar PIS, CONFINS, que são impostos federais, mais o ICMS. Sendo que se eu importar pelo Rio de Janeiro, eu vou pagar hoje 22% de ICMS. E qualquer pessoa física que for importar só paga 17%. Quer dizer, não só o federal, mas o estadual também está incentivando e financiando em todos os estados a uma alíquota menor. Então, vamos ver o outro pedaço do custo, mão de obra. Quando você compra um produto importado, além de perder o emprego, o que quer dizer o emprego? Eu tenho todo um penduricalho de coisas que não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que é uma opção de legislação no Brasil. E que se você quer manter as indústrias aqui ou o emprego aqui, você precisa taxar o imposto de importação para equilibrar esses custos, não só da energia. O que a gente tem dentro do custo da mão de obra? Eu tenho uma cota de menor aprendiz, que é muito justo, eu tenho que treinar os jovens, fazer, mas quem paga isso somos nós. Tá? Eu tenho 5% do meu quadro é menor aprendiz, ou seja, eu tenho 250 menores aprendizes. Você tem, dentro do nosso custo, eu tenho que pagar FGTS, 13º, férias, a gente dá 30 dias de férias, paga mais um terço, ou seja, 40 dias de férias. Aí não vamos falar nem da China, para não dizer, você está falando da China. Vamos falar o México, que está crescendo e se aproveitando dessa briga dos Estados Unidos. Se você contrata um funcionário no México, as férias obrigatórias são 12 dias. E à medida que vai passando o tempo, ele vai adquirindo direito a mais férias, mas com o tempo. Né? Não tem 13º, não tem um terço de férias. Continuando, tem que pagar salário e educação, tem que pagar as alíquotas do Sistema S. Por que o Sistema S? Para treinar mão de obra para todo mundo. Né? Eu não precisaria, mas você vai ter as indústrias menores, elas precisam da mão de obra e de uma capacidade. Aqui na Demidos a gente treina a mão de obra. Então, você vai pegar o Senai sem ticket, se não tiver emprego no Brasil, vai matar isso. Vai perder a formação, treinamento de graça, que é dado para as pessoas, para crescer a educação no país. Quando você compra um produto importado, nada disso é pago. Você tem também, na mão de obra, a gente é obrigado a dar um vale-transporte e cobrar só 6% funcionário. E o transporte aqui no Brasil não é caro, não é barato. Né? Você tem vale-alimentação, você tem licença maternidade. Tudo isso você vai agregando e não existe em outros locais. Aqui você vai ficando com um custo maior. Não é porque, como empresário, a gente queira ter uma vantagem. De forma alguma. O que o Fernando falou, o que se busca é uma isonomia de custo. Então, se eles não me permitem ter um custo mais baixo pela legislação, pela regulação, você tem que contrabalançar com a parte de imposto de importação até você trabalhar esses custos e ir baixando. Você tem toda uma legislação que os industriais e os varejistas são obrigados a cumprir. A legislação ambiental de resíduos são ótimas, hein? Não sou contra, não, hein? Eu estou dizendo que sou a favor, mas geram custos. Uhum. Da onde a gente importa, eles seguem essa legislação. Então, ao comparar o produto mais barato, que é o maior apelo, é preço, eles estão seguindo os padrões e normas do Brasil de etiqueta? Eles estão seguindo os padrões e normas de materiais atóxicos? Eles estão tingindo com corantes que não causam problemas? Eles vão contribuir com a logística reversa, que eu comecei a pagar a logística reversa? Tá? Eles vão ser fiscalizados, porque tudo isso aqui tem fiscalização. Se eu cometer um errinho, é multa. Eles vão ser multados? De jeito nenhum. Né? Então, eu tenho toda uma complexidade, toda uma briga que você está falando assim, vamos brigar, vocês não são eficientes. Tá bom, vocês amarraram meus 2 braços para trás, botaram uma bola de ferro no meu pé, me botou no ringue e agora briga com outro cara que está com os 2 braços livres, com tudo para te socar. Aí vai... Não é isso, gente. O que a gente quer é liberar nossos braços e as pernas para a gente brigar. Então, só uma última conta. Se eu for importar uma peça de roupa da China, eu vou pagar, pegando a peça, se eu somar frete, somar os custos de importação, mais 35% de imposto de importação, mais PIS, mais CONFINS, mais ICM, vai dar, no mínimo, 90%.
E aí eu entro no assunto de qual é a estratégia para lidar com essa avalanche de produtos importados sem tributação, qual que é a proposta da BIT e o que a Demilos tem feito também, se concorda, se tem algo para adicionar, né, em relação à proposta da BIT. Acho que a gente pode começar pelo Pimentel. O que vocês defendem e o que vocês têm feito para mudar esse cenário? Olha, a nossa defesa, e já foi mencionado em diversos fóruns, aliás, en passant, a BIT trabalha nessa agenda da busca da maior igualdade concorrencial. Isso vem desde o início dos anos 2000, quando o comércio internacional começou a se fortalecer no âmbito do setor têxtil e confecção, com a China entrando na Organização Mundial do Comércio, etc. Mas a importação convencional, que continua existindo e ainda é, até o momento, a majoritária em termos de tonelagem. Mas já em 2021, muito antes do varejo acordar para esse assunto, nós já temos manifestações para as nossas autoridades de então, tá? E artigos, etc., alertando para a questão da desigualdade concorrencial, que naquela ocasião não existia o ICMS, porém, os impostos federais existiam na importação mínima de 60%, mas eram burlados, ou vinham sendo burlados, porque essa importação isenta em até $50 era somente para pessoa física, não envolvendo uma transação em dinheiro, tá? Era um presente que alguém pudesse mandar para alguém do exterior que mora aqui no Brasil. Bom, isso foi crescendo e uma das plataformas mais famosas, no ano de 2022, ela chegou aí, 2022, ela chegou aí a algo como 7, 8 bilhões de reais. Você olha, esse assunto está ganhando proporções calamitosas. E em 2023, o crescimento também vinha sendo de maneira bastante expressiva e deve ter chegado em 2023 a mais de 10 bilhões de reais, apesar de as nossas informações mostrarem que houve uma queda depois de agosto. Aumentou o número de registros, mas diminuiu um pouco a quantidade, mas o valor continuou crescendo. Bom, e o que é que nós estamos colocando para o governo? Primeiro, nós atuamos junto com a CNI, junto com as federações e os sindicatos, mostrando que o nosso objetivo é que haja uma isonomia tributária. Taxa aqui, taxa lá. Não taxa lá, não taxa aqui. Esse é o ponto de justiça, esse é o ponto de moralidade concorrencial. Agora, isso não vai significar que as plataformas vão deixar de existir. Elas vão continuar existindo. Muito provavelmente, pelas nossas avaliações, poderão ser impactadas em algo aí, talvez em 30% do volume que elas comercializam, se elas pagarem todos os impostos que nós pagamos. Isso não significa que o consumo não existirá, mas ele poderá vir para ser atendido pela indústria brasileira e, obviamente, pelo varejo brasileiro, seja ele físico, seja ele o digital, seja ele a forma que for a venda direta, enfim. O Omnichannel está aí se prestando a diversas atuações ao mesmo tempo para chegar no consumidor. Então, a nossa agenda de trabalho é uma agenda de fortalecer a indústria brasileira para que ela possa ser competitiva mundialmente. Parte disso vai depender, óbvio, das companhias, do seu investimento, da sua inteligência, da sua capacidade de criar, de inovar, se desenvolver, de ser sustentável. E parte disso vai depender, obviamente, de uma macroeconomia equilibrada, onde esses elementos mais impactantes do custo Brasil possam ser efetivamente atacados. Nós sabemos que você não vai resolver tudo de uma hora para outra. Agora, não há como você ficar submetendo o empreendedor brasileiro a esse tipo de disputa que não é igual, não é correta e não é justa para quem aposta e investe seu capital aqui dentro. E todos os dias aumenta a demanda sobre as empresas de praticamente todos os portes, com novas legislações e novas exigências. E isso é preciso que a gente entenda claramente que ninguém é contra uma política ambiental. É óbvio, quem não tiver enquadrado nessa nova agenda de sustentabilidade, daqui a 5, 10 anos, se não tiver nela, já morreu. Ou não vai conseguir atingir o seu consumidor, que vai deixar de comprar os seus produtos, etc. Então, agora, tudo isso tem custo. E esse custo, se o nosso é maior do que o nosso concorrente internacional, isso nos limita a ficar muito mais contidos dentro do mercado interno. E o nosso mercado interno é grande, é importante,
mas ele é uma fração do mercado mundial. O comércio de têxteis e confeccionários do mundo movimenta quase 900 bilhões de dólares. É um dos maiores comércios internacionais do planeta. Agora, tem questões fundamentais: custo de capital, custo do emprego, combate à ilegalidade e informalidade, acordos internacionais. Tá? Esses assuntos aqui é na veia. O empresário está cansado de fiscalização, de multa. Por exemplo, o varejo recebe fiscalização do Inmetro. O cara vai lá, do Inmetro não, dos IPENs. A etiqueta não está correta, tome-lhe multa. Alguém está checando a etiqueta do produto que está vindo de fora? O cosmético tem Anvisa. O varejo está lá com o seu cosmético lá. Alguém está checando o que está vindo pelas plataformas com que diz respeito à Anvisa? Então não é só a agenda tributária, é a agenda do compliance, a agenda da conformidade com a regulação do país, que pouco se sabe. É um desafio mundial, mas temos que enfrentar sob pena da gente fazer uma terra arrasada da indústria brasileira, que vem perdendo densidade ao longo desses últimos 30, 40 anos, e que nós não podemos, temos que interromper esse processo, porque o Brasil não vai crescer o suficiente se não tiver uma indústria com capacidade de produzir competitivamente para atender o mercado local e o mercado mundial. Perfeito, Pimentel. Guilherme, quer complementar? Pensei aqui também te perguntar se dentro da sua empresa, como empresário, tem algo que você possa fazer para tentar minimizar os impactos dessa concorrência desleal. É difícil, né? Olha, diria que o modelo de negócio da Shein e dos demais é um belo modelo de negócio, como o Fernando falou, veio para ficar. O que a gente busca, e aí incessantemente, é uma eficiência operacional através do treinamento das pessoas, novas tecnologias, caminhando para uma indústria 4.0 e coisas que a gente pode fazer do portão para dentro. Mas essa diferença de isonomia tão grande de custos está do portão para fora, a maior parte, né? Então, não só esses pontos que o Fernando falou, o que eu queria trazer a alertar é que, ao importar, eles também precisam contribuir para a Previdência, porque a legislação brasileira, você tem o BPC, né? O benefício de previdência continuada, que é de graça para quem tem acima de 65 anos e nunca contribuiu. Se acabar o emprego no Brasil, quem vai financiar isso? Né? E assim, a luz para todos e etc. Então, tem que ter uma taxação até se resolver todos esses trabalhos que está se fazendo, que não é de um dia para o outro, o governo continua trabalhando nisso, isso é muito positivo. Tem que ter não só os impostos federais, mas também impostos sobre esses produtos que financiem esses programas sociais que são de extrema relevância para o Brasil. Qualquer empresário hoje está investindo, mesmo com essa taxa alta. Eu diria que o ano passado foi o ano que a gente mais investiu aqui, foram quase 70 milhões, 60 milhões de reais, e a gente vem, para ter uma ideia, desde 2021, a gente teve que reduzir 1.000 postos de trabalho. Então, mesmo com a redução causada por essa situação toda que a gente está vendo de mercado, poder aquisitivo e etc., você tem que estar sempre investindo em trabalhar em eficiência, em renovar o seu parque. A Demilos vem fazendo isso. Mas nem todo mundo consegue. A Demilos é uma empresa capitalizada. Quem não é, para fazer investimento com 20%, 25% de taxa, é muito difícil. E o que eu vejo aí é essa dificuldade de modernização, junto com todo o trabalho que é feito com a BIT, Senai, CETIC, etc., de melhoria de eficiência que é feito. Tem programas do Senai que apresentaram para a gente no início do mês, né, Fernando? Em que o Senai está indo em pequenas empresas e conseguindo ganhos de eficiência de 30%, 40%. Então, tudo isso vem sendo feito paulatinamente. Mas todos esses trabalhos do portão para dentro jamais vão compensar a bola de ferro que está do portão para fora. Ao comprarmos o gás natural a 24 dólares, a distribuidora comprando a 16, quando nos Estados Unidos a distribuidora compra a 2, 3 dólares, como é do BTU. É desigual demais, né? A energia elétrica, hoje está sobrando energia elétrica no país, mas ela é cara por causa dos encargos. E assim vai. Se você pegar todos esses penduricalhos, a gente tem que repensar a forma
que é esses modelos que o Fernando está falando, que o MIDIC está trabalhando, a BIT está trabalhando, a CNI está trabalhando, que é de médio e longo prazo, né? Então, o que eu acredito é, não há solução de você botar uma pessoa no ringue com uma bola de ferro e o braço amarrado para lutar com o outro, sem bola, sem os braços livres, sem nada, né? É complicado. Deixa eu fazer uma observação importante sobre essa fala do Guilherme. É porque não só ele está podendo fazer isso, mas o concorrente dele na Ásia também está fazendo. Então, não há empresa competitiva se o país também não é competitivo. Porque ele não está investindo sozinho. Então, essa carga, esse peso extra que é carregado, que não vai sair do dia para a noite, tá? Você consegue, muitas vezes, pela proximidade com o mercado local, atuar melhor, ter respostas. Mas para você expandir e invadir no bom sentido o mundo, levando a moda, o design, a tecnologia, a sustentabilidade brasileira, você precisa de elementos de competitividade também sistêmicas do país. E haja visto que o nosso superávit na balança comercial é fundamentalmente calcado em mineração e no agro, que é bom, é ótimo que o Brasil tenha essa capacidade, importantíssimo, mas o déficit da balança comercial de bens manufaturados, ele tem crescido. No ano passado, se não me engano, foi de 108 bilhões de reais, um pouco abaixo dos 128 bilhões de reais de 2022, muito mais por conta, digamos assim, da queda das importações, que reflete uma taxa de investimentos global da economia aquém do que a gente precisa. Está investindo 17% do PIB, mais ou menos, e o que está investindo 25% do PIB. A indústria de transformação do país, segundo o estudo recente da Fiesp, tem que investir nos próximos 7 a 10 anos, ininterruptamente, cerca de 456 bilhões de reais por ano, para recuperar o tempo atrasado e manter-se atual. A nossa cota-parte nisso daí é da ordem de 20 a 25 bilhões de reais por ano. Agora, mesmo que nós façamos isso, não significa que o nosso concorrente, seja a China, a Índia, a Turquia, Bangladesh, Vietnã, a Indonésia, que eles não estão fazendo isso também. A Europa também está investindo, a despeito de ter uma agregação de valor maior do que nós. Então, é preciso tirar as amarras do empreendedor, deixar ele trabalhar em paz, o menos saculejo possível, porque aquilo que é do negócio é do negócio. O mercado cresceu, o mercado caiu, a moda não é mais esse produto, é aquele produto, isso é do jogo. Agora, aquilo que não é do jogo, e recentemente, aí no final do ano, houveram uma série de medidas, pode-se até conversar tecnicamente, se algumas têm base, eu acho até que tem, mas ao mesmo tempo que anuncia-se aí um grande pacote de financiamento para os próximos 3 anos, está se extraindo uma quantidade de dinheiro do setor privado por conta de mudanças na legislação que não é pequeno. Então, de um lado, você saca o capital próprio, tudo bem, tecnicamente podem ter justificativas para algumas das medidas, eu não estou entrando no mérito. Mas isso não é líquido, não é? Está se tirando um monte de dinheiro do lado privado e, ao mesmo tempo, está dizendo que eu vou te colocar aqui um dinheiro grande para você financiar, para investir. Mas 70% do investimento ou mais é feito com capital próprio, pelas razões de insegurança, pelas razões de custo de capital e etc. E o país que só investe ou cresce com capital próprio, ele cresce menos, porque dever bem é bom, porque você acelera o crescimento. Agora, como é que você vai investir tomando uma máquina do BNDES a 18% mais ou menos, se isso não paga investimento feito? É caminhar para a perda do negócio. Então, a observação que é falar, a empresa pode fazer muito, e tem que fazer, mas se você não... O país também tem que avançar, porque os outros países não estão parados. Obrigada, Pimentel. Guilherme, quer falar mais alguma coisa? Queria agradecer a oportunidade, só deixando claro que o empresário em si não busca condições vantajosas, ele busca ter isonomia, né, que muitas vezes entra para uma taxação por um período até esse custo Brasil ser tratado, né? É algo que vai fazendo para e passo e vai tirando, não vejo problema nenhum, como também gerar condições de ter o gás natural ao mesmo preço que os outros mercados, ter energia elétrica, não ser só a conta cara, né? Tem de poder comprar energia barata. E isso é um trabalho que tem que ser feito, como o Fernando vem fazendo brilhantemente,
ombro a ombro com o governo. A gente não quer, de forma alguma, vamos criar um trabalho peito a peito. A gente quer fazer ombro a ombro, porque só assim vai solucionar. A gente está perdendo essa oportunidade da briga dos Estados Unidos de poder ocupar um espaço que a gente tem todas as condições de fazer, mas com esses custos que não tem gerência sobre ele, né? Eles nos tornam proibitivos na hora que a gente bota o preço. E uma outra coisa que a gente não falou aqui, que a gente percebe pelas pesquisas, que é uma outra conversa, é que com o advento desses preços mais baixos e situações adversas que vêm sendo criadas, a informalidade tem crescido. Tá? Depois, se você quiser conversar com o Fernando ou ver as pesquisas, o que é ruim para o país, né? Também não vão pagar imposto, você perde duas vezes. Né? Você empurra o pequeno empresário para a informalidade, que é péssimo. Essa é uma agenda que não é só tem a ver com lá de fora, tem a ver com dentro, como o Guilherme falou muito bem. E envolve um trabalho extenso que está junto com a questão da segurança pública, porque essa informalidade, em larga medida, está conectada com o crime organizado e lavagem de dinheiro e outras coisas. Tem aquele que é mais, digamos assim, romântico, como era no passado, mas hoje são grandes estruturas de informalidade que se usam de vários mercados para fazer todo o arranjo das suas finanças. E isso é mortal para os negócios formais. E nós estimamos hoje que 35% a 40% de uma peça de roupa, das peças de roupa vendidas no Brasil, tá? Elas têm algum nível de informalidade, seja tributo estadual, federal, ou aquela informalidade ampla. E a gente pode fazer visitas em locais muito bem conhecidos do país e saber disso. Alguns acham que isso é uma maneira de enfrentar os asiáticos, mas não é a maneira certa de enfrentar, porque ninguém cresce na informalidade, ninguém treina, nem qualifica as pessoas na informalidade, nem faz o investimento necessário dessa forma, e não enriquece o país, não melhora o padrão de vida da sociedade. Basta ver os países onde a informalidade é maior, são os países mais pobres. Onde a informalidade é menor, são os países mais desenvolvidos. Tem informalidade também nos Estados Unidos, na Europa, não tem a menor dúvida, mas muito mais nos países menos desenvolvidos, em que o Estado entrega menos do que cobra da gente. E aí, gostou do nosso bate-papo? Então compartilha esse episódio com aquela sua amiga que adora fazer uma comprinha online sem pesquisar o que está por trás do precinho barato que ela paga. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Indústria de AZ. Fui!